cada vez mais se nota que as pessoas não só se preocupam com um sorriso saudável, mas também em ter um sorriso bonito. Qual é o objetivo do branqueamento dentário? Tal como o nome diz, o objetivo é tornar o dente mais branco sem o danificar. Em que casos é que está indicado? Em pessoas que simplesmente não gostam da cor dos seus dentes, pessoas que não gostam da cor que têm original dos seus dentes, em pessoas que têm fluorose dentária. O que é fluorose dentária? Como podem ver na imagem, são dentes com estas manchinhas brancas. Estas manchinhas brancas são de excesso de flúor, provavelmente são pessoas que em crianças tomavam até gotinhas nas escolas ou algumas pastilhinhas durante a formação dos dentes e depois ficaram com estas manchas esbranquiçadas e às vezes até castanhadas nos dentes. Com o branqueamento nós conseguimos atenuar esta diferença, pondo estas manchas mais disfarçadas e quase imperceptíveis. Também podemos usar o branqueamento em pessoas que fizeram implantes. Às vezes o implante fica um pouquinho mais claro do que os restantes dentes, ou até mesmo nós não temos os dentes todos da mesma cor e podemos querer ao máximo harmonizar a nossa cor ou até pôr mais brilhante, o sorriso mais brilhante, e optamos pelo branqueamento. E também em pessoas que usaram, por exemplo, aparelho, o movimento dos dentes faz com que os dentes fiquem um pouco mais amarelados e daí também é um dos casos em que costumamos usar o branqueamento dentário. Mas antes de fazermos o branqueamento, precisamos de ver se está tudo bem, ok? Precisamos de fazer o check-up, a consulta de check-up. E o que é que vamos procurar nessa consulta? Se há alguma cárie, não podemos fazer o branqueamento com cáries e precisamos também de fazer a destartarização, ou seja, a limpeza. Nós temos que ter os dentes limpinhos, sem qualquer tártaro nem manchas típicas do nosso dia-a-dia, porque senão nessas zonas não irá branquear. Ora bem, agora vou-vos falar de quais as opções de branqueamento que existem. Nós temos o branqueamento interno. Este tipo de branqueamento normalmente é usado em dentes desvitalizados, dentes estes que com o tempo às vezes vão ficando mais escuros. Como é que consiste este branqueamento? É feito no interior do dente. E depois temos o branqueamento externo, que é feito em dentes vitais, dentes vivos. E temos três opções. Temos o branqueamento em ambulatório, ou seja, um branqueamento feito em casa. Temos um branqueamento em consultório. E temos o branqueamento combinado, que é uma combinação do branqueamento em consultório com o de casa. Vou começar por vos explicar o branqueamento em ambulatório, ou seja, o branqueamento de casa. Nós na consulta, o que é que fazemos? Fazemos os moldes. O que são os moldes? Nós vamos fazer uma cópia exata dos vossos dentes e vamos transpô-la para gesso. Aos moldes dos vossos dentes, vamos fazer umas plaquinhas molinhas, que se chamam de goteiras, que vão encaixar perfeitamente na vossa boca. Com estas goteiras de branqueamento, vocês vão levar umas seringas. E com essas seringas vão aplicar uma pintinha em cada dentinho naquele plásticozinho, na tal goteira que eu vos mostrei há pouco. E depois, antes de ir dormir, vão lavar os dentes para remover todos os restos alimentares e vão colocar a goteira. Durante a noite vão dormir com a goteira. Neste caso do branqueamento em casa será durante 2 semanas. E depois de manhã acordam, removem as goteiras, passam-nas por água e higienizam os dentes, lavam os dentes. Importante lavar antes de colocar, mas também depois, porque nós temos que remover os excessos. Pronto, este foi o branqueamento em casa. Depois temos o branqueamento em consultório, ou seja, em consultório, tal como o nome diz, é feito em consultório. Em que é que consiste? O paciente está cerca de 45 minutos a 1 hora em consultório e o produto branqueador é aplicado pelo próprio médico dentista. Depois temos o branqueamento combinado, que é uma combinação dos dois. Temos a parte em consultório e a parte em casa. Ou seja, o paciente está na mesma 45 minutos a cerca de 1 hora em consultório com o médico dentista a aplicar o produto, mas depois
vai ter também aquela questão de ter as goteirazinhas para levar para casa e as seringas para depois complementar em casa, melhorando assim o resultado. Só que em vez de ser 2 semanas, como era no caso se fosse só o de casa, aqui só vai dormir 1 semana com estas goteiras. Isto é o indicado, por exemplo, em pessoas que têm pouco tempo, não querem dormir tanto tempo com as goteiras ou têm alguma pressa em obter mais rápido o resultado. Claro está que durante o branqueamento nós temos de ter alguns cuidados. Temos que aplicar um gel para a sensibilidade dentária depois de lavar os dentes, porque um dos problemas provocados pela sensibilidade é o aumento pelo branqueamento, é o aumento da sensibilidade dentária, e nós, para contrariarmos este efeito, temos que aplicar um gel após lavar os dentes. Depois, temos que ter cuidado também para, no caso dos fumadores, de não fumar logo após o tratamento, isto porque o dente vai estar poroso, graças à atuação do produto durante a noite, e depois qualquer tipo de pigmento vai ser amarrado com mais facilidade, ficando os dentes com um aspecto estranho, às manchas, o que não fica nada bonito. No caso também, por exemplo, das comidas e das bebidas muito coloridas, também devemos evitar, nomeadamente o café logo cedo, devemos esperar à volta de 30 minutinhos, novamente pela questão de o dente estar muito poroso e de ficar às manchas com a questão do café. E devemos evitar também alimentos com temperaturas extremas e ou ácidos, lá está, por causa da questão da sensibilidade, não precisamos de potenciar essa questão. Por isso, durante estas 2 semaninhas, ou no caso do branqueamento em casa, ou no caso do branqueamento combinado, 1 semaninha sem esta questão de evitar alimentos muito quentes, muito frios, muito ácidos. Pronto, depois trouxe-vos aqui algumas perguntas frequentes dos meus pacientes, que espero até responder a alguma das vossas questões. A pergunta mais feita pelos meus pacientes é esta: não estraga os dentes? Ora bem, a única coisa que nós temos que saber é que não. O único problema disto é realmente o aumentar a sensibilidade dentária, coisa que eu já falei há pouco, ou seja, aumentar aquela sensibilidade quando bebemos coisas muito quentes ou muito frias, dá aquele dor, aquele choque. E para isso o que é que nós fazemos? Temos de aplicar um gel específico que vai contrariar essa sensibilidade dentária no fim de cada lavagem e tudo corre bem. Outra das questões feitas pelos meus pacientes é se, por exemplo, estando grávida ou a amamentar, se podemos fazer o branqueamento. Ora bem, não há evidências que mostrem que este tratamento é prejudicial para as grávidas, mas também não há propriamente evidências de que é completamente seguro como tal. Como a gravidez, como a amamentação, são umas situações temporárias, não se justifica o risco, podendo sempre fazer depois. É o que eu aconselho, fazer depois. Outra pergunta muito feita pelos meus pacientes é esta: sou fumador e tomo muito café, posso branquear na mesma? A resposta é sim. Claro está que tanto o café como o tabaco, toda a gente sabe que pintam bastante os dentes. Ou seja, a cor pode não durar tanto tempo, mas a nível de resultados será o mesmo. Outra questão é quanto tempo dura o branqueamento? Por norma, no mínimo 1 ano. Mas claro está que, consoante os hábitos diários, pode durar mais ou menos tempo. Outra questão é, por exemplo, se há limites de idade. Nós normalmente só fazemos este tratamento em pessoas acima de 18 anos, mas depois não há qualquer limite a partir daí. Outra das perguntas mais feitas pelos meus pacientes é esta: vai resultar? Ora bem, o que eu costumo dizer sempre é que melhor fica sempre. Agora, nós temos que saber gerir as nossas expectativas. Nós estamos a mexer com algo vivo, não estamos a escolher uma cor de um catálogo. Pode haver uma pessoa que fique com os dentes muito mais brancos, outra que o branco não chega àquela expectativa dela. Aqui tudo tem a ver com a expectativa do cliente. Melhor fica sempre, ok? Podem não ficar de acordo com o sonho que a pessoa tinha. Eu trouxe-vos aqui também alguns exemplos de alguns pacientes meus para verem como resulta bem. Ora bem, o primeiro paciente é um senhor com 42 anos. Este senhor até tem prótese removível e ele não gostava da cor dos seus dentes.
E então nós optamos pelo branqueamento em casa e o resultado final, após 2 semanas a dormir com as goteiras, foi este. Como podem ver, nota-se melhorias. Ficou muito bem este sorriso. Depois, tenho outro exemplo de uma senhora de 51 anos que não gostava nada destas manchas amareladas, como podem ver na imagem. Este caso é um caso com 1 ano de seguimento. Esta senhora veio o ano passado, com os dentes assim. Depois fizemos o branqueamento em casa o ano passado e obtivemos este resultado. Já se notou uma melhoria considerável. Depois, passado 1 ano, a senhora retornou à minha consulta para a consulta de rotina e os dentes continuam praticamente inalterados. A cor continua praticamente inalterada, como podem ver. E depois fizemos uma manutenção e obtivemos este resultado. A senhora queria tornar a iluminar um pouco o seu sorriso, então fizemos uma repetição do branqueamento e, como podem ver, valeu a pena. A próxima senhora, esta senhora é uma senhora de 44 anos. Esta senhora estava descontente com a cor dos seus dentes, até porque ela tem um implante e achava que o implante estava um pouquinho mais claro que o resto dos dentes. Então, no caso desta senhora, como ela não queria dormir tanto tempo com as goteiras durante a noite, nós optámos pelo branqueamento combinado, ou seja, fizemos uma parte em consultório, que é como podem ver na primeira imagem. Depois, após os 45 minutos em consultório, a senhora ficou com este sorriso, só com 45 minutos de atuação do produto, já notámos uma melhoria da cor. Depois, passado 3 dias, a senhora retornou à minha consulta, fazendo o branqueamento de casa, e depois, no final, tínhamos este sorriso espetacular. Depois temos também aqui uma jovem de 23 anos, novamente mais um caso de não gosto da cor dos meus dentes, tinham assim um toque ligeiramente amarelado, e então nós optámos também pela questão do branqueamento em casa. A jovem não se importava de dormir 2 semanas com a goteira, e então obtivemos este resultado e ela adorou. Depois, temos aqui outro caso de uma senhora de 36 anos. Ela estava muito descontente com o seu sorriso e estava com uma baixa autoestima enorme e chegou à minha consulta e ao meu consultório e pediu-me: "Oh, doutora, eu preciso de ajuda, não gosto nada do meu sorriso." E então foi daqueles casos que fiquei mesmo feliz com o resultado final. Pronto, o início era assim e depois ficou assim. Como podem ver, ficou espetacular e a pedido da paciente até colocamos um brilhantezinho no dente, o que deu ainda um toque ainda mais brilhante a este sorriso.